Como é a visão de quem foi adotado? Como é a visão de quem adotou? Hoje nós vamos conversar com 2 pessoas e tentar olhar pelos olhos delas. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Oiê! Começando mais um Pode Contar. Já sabe, né? É só você se inscrever, comentar, curtir, deixar joinha. E eu quero sempre saber a sua opinião. Então coloca nos comentários. Também me dá sugestão de qual tema você gostaria de ver aqui no Pode Contar. E como eu disse, hoje nós vamos falar com 2 convidadas muito especiais. Está aqui comigo a Catiele, que gosta de ser chamada de Cati. Isso, Cati. Obrigada. E a Carol, Caroline, que gosta de ser chamada de Carol. As 2 vão falar comigo sobre adoção. Na semana passada, a gente estava falando desse tema, né? Se você não viu o episódio anterior, assista, que é muito importante. A gente falou com o pessoal do GAAD, que é um grupo de adoção, e explicaram as partes mais técnicas de adotar. E agora a gente vai para a parte mais prática, ouvir quem realmente está ali convivendo. A Carol é dentista, minha amiga, minha madrinha, eu sou madrinha dela, então a gente já se conhece muito bem. E a Kátia eu tô conhecendo hoje, que foi super bem recomendada, porque eu estava procurando alguém que foi adotada. E aí elas me falaram, não, ela tem os 2 olhares para você, porque ela foi adotada e ela adotou, é isso? Isso mesmo. Sou filha por adoção, filha de Ana Rosa e Joaquim, e sou mãe por adoção do João Francisco. Que legal, tô animada, que eu acho que esse papo todo vai ser muito legal. Vocês podem interagir entre si também, se uma quiser perguntar para outra, ou se quiser comentar algo que a outra tá falando, é uma conversa, só falta o tereré aqui, porque eu não sou muito de tereré, a Carol é do tereré, né? Você podia ter trazido. Podia ter trazido um tereré, Você gosta de tereré, muito. Kátia? Olha aí, Oi, faltou o tereré. Vamos marcar episódio 2. Boa com tereré. Eu sou da roda do brigadeiro, se tivesse um brigadeiro aqui, eu curtiria mais. Mas eu toco tereré. Eu também curto brigadeiro. Também é tereré com brigadeiro. Será que é uma combinação esquisita? Não sei, hein? Meninas, vamos começar com quem? Vamos com a Cati. Vamos lá. Vamos lá. Quero entender um pouquinho. Você foi adotada com quantos anos? Fui adotada com 6 meses de idade. Era o ano de 1982. Na época que não existia grupo de apoio à adoção, né? Antes do ECA. Então, os meus pais já tinham 3 filhos biológicos, Emerson, Erlon e Kelly, e desejavam ter mais uma menina, por escolha, por fé, por decisão. E com 6 meses eles me encontraram. Eu fiquei 6 meses com a minha genitora e fiquei muito doente e ela não tinha condições de cuidar. E aí, certa vez, ela parou numa casa e pediu ajuda. E a dona dessa casa conhecia meus pais, conversou com ela disse que não entregaria de jeito nenhum, mas como eu fui adoecendo, ela tomou essa decisão. Então eu cheguei na casa dos meus pais, eles são de Fátima do Sul, com 6 meses de idade. Me chamava Edivânia e ela manteve o meu nome, então sou Catiele Edivânia, né, em respeito à minha história. E o muito interessante que assistindo ontem a Val contando, né, que as crianças quando chegam aos 18 anos, elas têm possibilidade afora conhecer toda a sua história, né? E os meus pais não, por eles, a natureza é muito sábia, né? E eu falo que meus pais, eles foram o meu curso de grupo de apoio, né? Então, como a natureza é muito sábia, eles sempre foram pessoas muito de fé. Eles fizeram um combinado, assim, com a minha genitora, que ela poderia me visitar sempre que quisesse, que a nossa casa estaria sempre aberta. Então, eu fui criada pelos meus pais,
respeitando a minha história. Eles respeitaram primeiro a minha história e me ensinaram a olhar a minha história com esse respeito também, né? E cada vez que a minha genitora chegava em casa para me visitar, e depois ela teve uma filha caçula, que hoje a vida fez nos encontrar, né? Tornou irmã de sangue, amiga, comadre. Ela sempre se referiu aos meus pais como seu pai e a sua mãe. Seu pai e a sua mãe. E cada vez que ela ia embora, minha mãe sempre sentava comigo, isso desde pequena. Eu lembro essas conversas na cozinha, quando a mãe fala assim, senta aqui, vamos conversar. A gente fala, ai meu Deus, né? Essas conversas de mãe. E ela falava, olha, se tem algo que você pode nutrir gratidão. Tenha gratidão, né? E uma vez eu reencontrei a minha genitora, hoje ela é falecida, reencontrei por muita curiosidade e perguntei para ela em que momento que ela teve certeza que queria me entregar. Ela disse que em uma das visitas, a minha mãe foi me colocar para dormir e pegou uma roupinha de seda e disse para ela, Catiele só dorme cheirando isso. E ela dizia, e era isso que eu fazia com você, mas eu nunca falei para ela. Então ali eu tive certeza que ali era o seu melhor lugar. Nossa, que lindo. E aí eu fui criada e crescendo nessa família, com mais 3 irmãos, sem diferença nenhuma. Se eu não fosse tão apaixonada pela causa adotiva, meus pais não tocariam mais nesse assunto pela naturalidade que é. Pela naturalidade que é. Meus irmãos nunca tiveram diferença. Nem aquelas brincadeiras de irmão, você foi achado no lixo. Não, nunca tive diferença nenhuma. Aquela diferenciação assim, esses são meus filhos biológicos, essa é minha filha. Não, são meus filhos. São meus filhos. Quando eu era pequena, e um desses momentos do GAAD, de 25 de maio, desse mês nacional da adoção, nessas conversas eu me lembrei de um episódio, eu contei para minha mãe, ela dizia, não lembro. Uma amiga chegou e falou, essa menina, é a menina que você pegou para criar? E ela disse, não, é minha filha. Simples assim. Você imagina a cara da pessoa. Mas toma, né? Fala o que quer ou o que não quer. E quando a gente vai falando sobre adoção e vai falando sobre as nossas histórias e vai lembrando das nossas experiências, a gente vai percebendo que é algo muito mais natural do que outra coisa. Muito mais natural do que outra coisa. Meus pais passaram longe de pessoas caridosas, de estar fazendo caridade, sabe? Passaram longe de estar cumprindo uma promessa. A gente até falou isso com a Val e com a Lourdes. Com a Lourdes. A gente falou com ela sobre isso, assim, se tem que ser um ato de caridade ou um ato egoísta, um ato, né? Então, assim, se você não viu o episódio passado, você tem que ver, porque a gente não vai ficar repetindo o assunto, porque tem muito assunto. Volta lá. Volto em você já. E a Carol, eu queria muito que a Carol viesse, porque a Carol é um outro tipo de história. Tô aqui. É um outro tipo de história, porque na semana passada a Lourdes falou que ela também adotou, mas adotou bebê, com 2 meses. Nós vamos chegar na história da Cati, que ela também adotou, mas adotou bebê com 6 meses. Já a Carol fez o que é chamado de adoção tardia. O que é adoção tardia, Carol? Adoção tardia, hoje ela já tem uma outra nomenclatura. Quando eu adotei, a partir de 5 anos era adoção tardia. A Jennifer tinha 7, a minha filha tinha 7 anos. Hoje eles já estão falando adoção tardia a partir de 9, 10 anos. Né? Eles já tá ficando um pouco mais avançado em idade, né? Mas a adoção tardia nada mais é do que uma criança já maiorzinha, que já passou aquela fase de bebê, né? E como que foi o seu caso de adoção? Eu tenho 2 versões. Eu tenho uma versão, assim, espiritual. E tem uma versão, assim, mais física. Tá. Queremos ouvir qual? As 2. A gente tem tempo. Olha, a versão espiritual foi assim. Quando eu era pequena, tinha 10 anos, uma prima da minha mãe adotou um bebê. E naquela época era uma adoção brasileira, né? Você ficava sabendo, a fulana tá grávida, e assim. E eu sou, assim, maníaca por bebê, sabe? Desde pequena, encantadora de bebê. Bebê veio pro meu colo, já dorme. Verdade. Eu amo bebezinho, sou prova disso. sabe? Tem gente que fala, tem medo de dar banho. Eu amo. E essa minha priminha, eu tinha 10 anos,
Eu vivia com ela. Então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar ou que eu tive algum contato. Eu tinha 10 anos e ela era recém-nascida. E passou um tempo, a minha mãe quis adotar. Por quê? Nós somos 3 meninas. E aquela coisa que quer um menino e nananã, né? E a minha mãe queria adotar, porque daí poderia ser uma possibilidade maior de ser um menino. E ficamos sabendo. Tem uma pessoa grávida e quando esse neném nascer, mas não tinha ultrassom nem nada, e era outra menina. E no dia que a neném nasceu, meu pai foi buscar com a minha irmã mais velha, a Renata, e quando eles estavam indo buscar, eles encontraram um casal, amigo do meu pai, e ele falou que não tinha nenhum filho. E daí eles conversaram tudo, meu pai chegou em casa, sentou a gente, falou, gente, eu sou muito feliz, eu tenho 3 filhas e o fulano não tem nenhuma. E essa menininha, quem entregou para ele foi a minha irmã Renata, essa menininha chama Renata. E eu fiquei com aquela coisa, eu preciso adotar filho, quando eu crescer eu vou ter filho, e ficou aquela vontade. E meu pai e minha mãe desistiram de adotar, mas sempre eu falava, quando eu me casar, eu vou adotar filho. Comecei a namorar o Nando, tudo. E quando a gente estava tentando ter filho, eu tive um sonho. E no meu sonho, por isso que eu falei que é espiritual, né? Agora vem o espiritual. E no meu sonho, eu sonhava com um grande tribunal, assim. E um juiz, parecia juiz, porque usava aquelas togas de filme, né? E era um juiz branco, assim, dos olhos azuis. Daí, no meu sonho, eu já pensei, nossa, é Deus, né? Alguma coisa assim. E daí, o juiz, ele falava pra mim assim, e eu tentando engravidar e tudo normal, e não engravidava. Já tinha alguns anos de casada, tudo. Já estava com 38 anos, quer dizer, já bate aquele desespero, né? E daí, essa pessoa do meu sonho falou assim para mim que o meu filho não chegava porque eu queria um filho pequeno, né? E ele abriu uma porta, assim, cheio de crianças grandes. Acordei, contei pro Nando o meu sonho, daí o Nando falou, não, você tá assim porque eu ia pro Haiti trabalhar num trabalho humanitário num orfanato, né? Ele, não, você tá assim porque você vai lá pro orfanato, no Haiti, você tá sonhando com isso, teu subconsciente. Tá bom, fomos almoçar num restaurante. Eu tô almoçando desse lado, o Nando tá na minha frente, o homem do meu sonho tá naquela mesa ali. Meu marido trabalha no fórum, né? Daí eu, Nando, o homem do meu sonho tá atrás de você. Hã? É a do sonho lá, do juiz, que eu não sei se é Deus. E você nunca tinha visto aquele homem no restaurante? Não tava em fila de adoção, nada disso. Daí, o Nando olhou pra trás. É o Dr. Zaloar. Dr. Zaloar? É, ele é juiz da vara de infância, não sei o quê. Daí ele caiu a ficha, do olho né? claro. Não, e era ele. Daí caiu a ficha, assim. Tá, né? Em casa a gente conversa, não sei o quê, né? Daí eu tava fazendo uma nova série de exames, porque assim, todos os exames que eu fazia com a ginecologista, dava tudo normal. O Nando também foi no médico dele, tudo normal. Daí, nessa fase aí, essa mesma semana do sonho, eu fui numa nova ginecologista. Falei, cansei dessa, porque, né, tanto tempo tentando engravidar, é tudo normal. Daí, mudei de ginecologista. Quando eu cheguei lá, ela olhou e falou, nossa, realmente, você fez todos. Falta um. Daí, fui fazer esses exames, o exame só ficou pronto em dezembro, aquela coisa, né? Fui pro Haiti, vi aquele monte de criança no orfanato, fiquei doida, né? E daí, em janeiro, consegui o resultado desse exame, voltei na médica, e ela, escreveu assim, me deu na mão, encaminhamento para uma clínica de fertilização, em Campo Grande, aqui em Dourados não tinha. Cheguei em casa, dei encaminhamento pro Nando, né?
Daí o Nando falou assim, você quer ir para a clínica de fertilização ou para o fórum? Eu falei, quero ir para o fórum. Essa é a versão espiritual. Adorei. Uau. Forte, né? E olha, eu sou super cética. Esse negócio assim, de que o povo fala, sonhei, não sei o quê, profetada, não sei das quantas. Eu sei. Aconteceu. Como o Gade sempre fala, né, nos encontros, são os filhos que nos escolhem, né? Essa sonho é a resposta disso. São os filhos que escolhem a gente. Incrível. A gente espera, mas são eles que nos escolhem. E qual que é a outra versão da história? A outra versão tem você, não nesse mesmo tempo aí que, durante a mesma época que eu sonhei tudo, né? A Miriam toda semana levava alguma criança na igreja, né? Eu passeava, ou às vezes a gente ia na casa dela, tinha criança, né? Ou encontrava no shopping, em algum lugar. Eu trabalhava voluntariamente, né, na diretoria do Lar Ebenezer aqui em Dourados por muitos anos. E aí a gente sempre precisava, né, ou socorrer alguma das meninas, ou realmente para passear, para elas espairecerem, né? Era um projeto padrinho. Projeto padrinho. Daí um dia a Miriam falou assim que 2 meninas precisavam de padrinho no lar, né? Que era a Jennifer e a Mariana, né? E ela fez propaganda para as amigas dela, né? Que tinha 2 menininhas que não tinham. Eu não dei muita bola, porque eu fiquei assim, nossa, tem uma criança em casa todo final de semana. Porque assim, queira ou não queira, quando é só você e seu marido, né? Você sai, você... Agora, criança tem que ter hora, tudo. E assim, eu não tinha esse ritmo ainda, né? Eu fiquei muito pensativa, não aceitei, né, de primeira mão. Daí aconteceu tudo isso, entramos no processo de adoção. E daí a Val me falou, né? Mesmo com esse sonho, coloquei um perfil bem curto, coloquei 0 a 3 anos... E o Nando queria muito uma menina, então colocamos 0 a 3 anos menina, o perfil mais difícil da Terra, né? Só não era tão difícil porque a gente era aberto a qualquer cor, né? A algumas, não todas as doenças, mas algumas doenças tratáveis, né? Então, mas era um perfil bem fechado, né? E a Val, que falou semana passada, né? Ela foi bem sincera, ela falou, Carol, esse perfil vai demorar um pouquinho. Você não quer ir trabalhando enquanto isso, para você, né? Tem o projeto Padrinho Profissional. Você é dentista, você pode trabalhar nesse projeto. Eu falei, beleza, padrinho profissional, eu dou conta. Não vou levar para casa. Não vou levar para casa. Daí comecei. Toda semana vinha uma menina do Lar Ebenezer tratar no meu consultório. Quarta-feira, 13h, aquele horário era do Lar Ebenezer. Eu não sabia nem que eu ia atender. Eu falava para a cuidadora, né? Falava, você vê quem tá com dor, quem tá mais grave, né? Tipo, como eu ia tratar muitos anos, então... Tá, a primeira semana ela trouxe uma menina, outra semana ela trouxe outra. Todas muito tímidas, assim, bem... Chegou uma menina, gente, difícil. Ela chorava, ela me mordia, ela gritava. Uma menininha indígena, assim, passou bastante traumas, assim, então ela tinha medo de tudo. E quem não tem medo de dentista, né? Vamos ser sinceros. E eu não conseguia fazer nada. Não, sabe, passou 2, 3 semanas, eu consegui ela abrir a boca. Não conseguia fazer nada. E daí eu procurei uma amiga minha, odontopediatra, na intenção dela tratar a menina, né? Porque eu não sou odontopediatra, então não tinha, assim, muita familiaridade em atender criança, né? Daí procurei essa minha amiga e não deu certo. Ela falou assim, Carol, fala pro pessoal do lar trazer uma amiguinha junto. Prometeu um sorvete, que se ela não chorar, depois ela vai no parque com essa amiguinha, para ela escolher a melhor amiguinha dela do lar. Daí tá, né? Quem era a melhor amiguinha do lar? Era a Jennifer, a minha filha. E daí a Jennifer chegou e ela chegou rebolando assim. E daí ela sentou na cadeira, abriu a boca. Eu sou corajosa.
fiz uma limpezinha nela assim, né? A outra menininha sentou, deixou consertar um dentinho, mas ela tinha um monte para consertar. Daí eu virei para a cuidadora, pode trazer a amiguinha toda semana, né? Aí eu cheguei em casa e a gente curioso com a adoção, né? Então, assim, toda vez que eu chegava em casa, eu contava pro meu marido, hoje veio uma bem tímida, hoje veio uma que tava com dor. Eu ia contando o que aconteceu. Daí, hoje chegou uma figura. Mas, assim, com sinceridade, não bateu nada, assim, não teve aquela coisa, minha filha, né? Que tem gente que fala que bate, assim, um negócio, né? Não bateu nada, assim. Daí eu falei, mas olha, chegou uma figura, ela entrou desfilando, ela é a coisa mais linda. E ela é aquela menininha que a Miriam falou que precisa de padrinho, que não tem padrinho. É. Ai, pede uma foto dela, não sei o quê, e, sabe, ficou super interessado. E no outro dia ele já foi lá no fórum, já se inscreveu por conta dele no Projeto Padrinho. E a gente foi conhecer ela como padrinhos, né? Chegamos no Lar Ebenezer, né, para conhecer como padrinhos, e daí fomos entrevistados pela assistente social, pela psicóloga, daí, terminando a entrevista, igual a gente está conversando aqui, uma olhou para a outra, assim, olhou no papel, deu aquela preocupada, assim, ai, desculpa, a Jennifer foi posta para adoção essa semana. Ela não pode ter padrinho. Ela só pode ter padrinho ela só pode ter padrinho se tiver finalidade de adoção. Não é essa a palavra. Intenção. Assim, com intenção. Com intenção. Daí meu marido falou, a gente tem intenção. Eu olhei para ele, a gente tem intenção? Tipo, em casa a gente vai conversar, né? E daí, assim, a gente foi conhecendo ela cada semana, se apaixonando, sabe? Corremos, mudamos o nosso perfil para criança de 7 anos. Gente, foi assim, ó. Rapidinho, em 2 meses, a Jennifer estava em casa. Eu tive 2 meses para fazer o enxoval. E eu acho incrível como que, assim, eu conheço vários casos de adoção e isso não é importante, mas acaba acontecendo do filho ficar muito parecido com os pais. Eu não sei como que é o seu, mas assim, a gente tem amigos em comum que falam, meu Deus, e eu olho a Jennifer, gente, é a Carol. Ela tá aqui grudada no vidro, aqui nos bastidores, tentando ouvir a conversa, os cabelos cacheados. Falei, gente, é a Carol. E essa é a história da Carol. E é emocionante. É emocionante, né? É forte. É gostoso ouvir, né? É uma delícia. Eu também amei ouvir a sua. E assim, eu achei bem interessante que você foi entregue por amor, né? Sim. A sua genitora, ela te amava tanto a ponto de precisar de outra família, né? Para te assistir. Porque o amor é isso, né? O verdadeiro amor é entregar, às vezes, a gente como mãe, a gente sabe que às vezes a gente não quer liberar os nossos filhos, não quer deixá-los voar. Mas por amor, muitas vezes a gente tem que deixar. E nesse caso, a gente até falou semana passada, né, que entregar para adoção não é crime. O crime é abandonar. E a entrega, ainda mais nesse motivo assim, não, eu não posso dar o melhor para minha filha, eu não posso cuidar, então eu vou entregar. É um ato de amor, assim, dos maiores. E como que você decidiu, então, adotar? Então, como a gente cresceu com muita naturalidade, né, sobre a adoção, em 2002 eu conheci o Eduardo, começamos a namorar, e aí no namoro a gente já conversava muito sobre isso. Daí nós queríamos 2 filhos biológicos e 2 filhos por adoção, e já colocamos o nome em todos e casamos em 2006. Morávamos no Mato Grosso. Casamos em 2006, ficamos 2 anos curtindo o casamento, aí bateu aquele sininho da maternidade, né? Aí em 2008 bateu aquele sininho da maternidade e a gente sempre foi aberto à vida. Mas eu não engravidava, né? Foi aquela correria de fazer vários exames também, e não encontra nada, e faz, e trata. E aí o Eduardo também foi fazer os exames, e aí ele tinha infertilidade.
Eu lembro que o médico, quando concluiu os exames, olhou para a gente e falou assim, vocês acreditam em Deus? Acredito. Então, se a sua esposa ficar grávida, vocês vão estar vendo um milagre. Possibilidade era 0 de engravidar. Nós saímos daquela clínica, fomos a uma outra clínica, sentamos, com 5 minutos que estávamos lá, uma criança, essas coisas que acontecem, né? Uma criança chegou correndo, um menininho de uns 2 anos. E aí bateu no joelho do Eduardo e falou, papai. E aí ficamos assim, olhando um para o outro, e aí depois não encontramos mais aquela criança, e ali nós entendemos que o nosso caminho seria a adoção. Então, vivemos um luto, sim, porque nós também a gente queria filhos biológicos, mas isso não mudou a ideia de ter filhos por adoção, porque a gente já foi para o casamento assim, né? E aí eu, muito cautelosa, falava, não, preciso passar no concurso, a gente precisa construir a casa, e vai colocando um monte de coisa na frente, e o sininho batendo, e o Eduardo dizia assim, não precisa esperar tanto, quando o filho chegar, Deus dá força para a gente tocar para frente. E aí voltamos para o Mato Grosso do Sul, para ficar mais perto dos meus pais, e porque a gente sentia que o nosso filho viria daqui. Viemos para cá. E conheci o GAD em 2014 para 2015, começamos o processo, construímos a casa, passei no concurso, tudo certinho. E aí, quando foi em 2018, 5 de fevereiro de 2018, o João Francisco chegou. A gente havia colocado no nosso perfil uma criança de 0 a 4 anos, porque eu sempre quis uma criança maior e Du sempre quis um bebê. E eu nunca me via com o bebê, né? Eu sempre quis maior. Eu falei, não, já quero conversar, relacionar, né? E o Eduardo queria pequeno. Aí eu falei, mas, bom, até 4 não vai chegar bebê nunca. E aí eu fui me preparando para uma criança de 4 anos. Não escolhemos sexo, a única coisa que colocamos é doenças não tratáveis, né? E deixamos o perfil. 1 ano depois de habilitado, 5 de fevereiro, a Val ligou. Quando esse telefone toca, mas ela ligou para o Du, ainda bem, que eu acho que eu desmaiaria. E falou que o nosso filho havia chegado. 5 de fevereiro. E o Du me ligou, disse assim, tá preparada para trocar a fralda? Eu falei, não tem nem para que lado que fica, né? Ele falou assim, chegou. Fomos conversar com a Val. O João Francisco foi uma entrega legal, então assim, ele foi destituído muito rápido. Ele chegou no lar com 1 mês, estava muito doente, né? Quando eu busquei o João no lar, o apelido dele era Guerreirinho, porque achava que ele não sobreviveria mesmo. E aí ele foi para a fila da adoção depois de 1 mês que já estava no lar, quando ele estava com a saúde melhor, recuperada. O lar salvou o João Francisco. E nós trocamos o nome dele, né? A gente fez os combinados. Se for uma criança pequena, a gente troca, senão a gente mantém o mesmo nome. Então, como era o nome que havíamos escolhido já no namoro, a gente manteve o nosso sonho. Colocamos João Francisco. E o João chegou com refluxo grave, né? A gente não podia chacoalhar, não podia balançar, não podia sempre imóvel. Eu disse que minha casa virou a casa anti-refluxo, né? Tudo tinha que ser assim, pezinho. E foi uma festa, porque o João Francisco, ele chegou pra gente, mas ele chegou pros amigos, ele chegou pra família, ele chegou pra todo mundo esperou o João Francisco. Daí depois a gente teve chá de fralda e vivemos momentos muito, muito, muito felizes. Mesmo com o João Francisco muito doente, com vários engasgos, tive que aprender a fazer os primeiros socorros, desengasguei o João muitas vezes. E vivemos assim 5 meses muito, muito felizes. Quando foi 5 de julho, o Eduardo, a serviço, sofreu um acidente de carro, ficou 62 dias na UTI e 2 meses depois, 5 de setembro, o Eduardo faleceu. Então eu falo que o ano de 2018 foi o ano que eu tive a maior alegria da minha vida, porque a primeira vez que meu sininho da maternidade tocou até o João Francisco chegar, demoraram 10 anos. E vivemos juntos 5 meses e o Eduardo acidentou, ficou no hospital e partiu. E como a gente havia combinado que a história do João ia ser sempre às claras, sempre conversávamos com o João, contando a história dele, desde pequenininho, eu disse agora, eu preciso, além de contar que ele é filho para o coração, o pai foi para o céu. E toquei sozinha com o João Francisco e com uma rede de apoio imensa. Meus amigos do Du, minha família.
E eu continuei trabalhando e cuidando do João. No mesmo mês que o Du faleceu, o João Francisco adoeceu muito, porque ele sentiu muita falta. Aliás, com 2 dias que o Eduardo estava no hospital, ele falou babá, e depois eu descobri que babá antecede papai, né, por causa da ausência. Aí descobrimos que ele era alérgico à proteína do leite, ao leite em si. Doutora Nancy Carol conseguiu fazer virar a vida do João e descobrir isso. E aí corta toda a alimentação do João, vamos tudo para soja, não pode bolacha, não pode pão, não pode bolo, não pode calabresa, não pode gelatina. Aí eu descobri que tudo no mundo tinha leite. Descobrimos o inhame, graças a Deus, e o João ficou assim por 2 anos. Hoje ele é 90% curado, né? O leite puro ele não toma. Mas aí passamos tudo isso, toda essa história. Hoje você encontra o João e ele fala, eu tenho 2 mães. Eu tenho minha mãe da barriga e você que é minha mãe. Eu tenho 2 pais. Eu tenho meu pai que está no céu e agora eu casei de novo e pude ver outra história da adoção, que foi o meu namorado, hoje meu marido, e eles se adotaram. E algo que eu nunca me intrometi, falei, olha, a história do João é essa. E eu vou respeitar o que o João sentiu por você, eu vou respeitar o que você sentir pelo João. E eles se adotaram, né, e são pai e filho. E o João fala, eu tenho 2 pais, o pai que está no céu e meu pai Nilson que tá aqui na terra. Então eu consigo levar a história para o João da mesma forma que meus pais me criaram, sem rótulos, sem julgamentos, sem ter o direito de se meter na história do outro, que a história do outro é sagrada. Toda adoção é difícil, toda adoção é marcada pela rejeição, vai ter aquele buraquinho no coração que sempre vai existir. Essa é uma pergunta que estava aqui na minha cabeça para te fazer. Existe um buraquinho? Existe. A gente não consegue suprir todo o amor que aquela criança precisava naquele momento em que ela não obteve. Mas a gente consegue mostrar possibilidades de olhares para esta dor. É isso que a gente consegue fazer. Então, fica assim, fica um porquê que depois, com a vida, você consegue mudar para o para quê, né? Você consegue fazer isso. Mas isso depende muito de como os pais encaram isso também. A condução do processo, a condução. Então, eu percebo hoje no João Francisco muitos medos, né? Ele teve muito medo de água, muito medo de se sentir sozinho. Se ele gosta de você e você tem uma outra amiga, então ele já fica com muito medo de perder você. E a gente precisa perceber que isso não é uma situação isolada, não. É uma história que ele está trazendo, né? Então, aquilo ali ficou. E isso eu não vou conseguir como mãe, e a gente descobre a dor da maternidade, é justamente aí, né? Que a gente não consegue suprir tudo o que o filho precisa. Eu, como mãe, não vou conseguir suprir aquela ausência. Mas eu preciso mostrar para o João as possibilidades dele olhar para a história dele de forma diferente. E não só sobre o olhar da rejeição, do abandono ou da dor, né? Ele tem que ter outros olhares. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Mas se a gente for pensar bem, com os nossos filhos biológicos também, né? Sim. Porque a gente, como mãe, a gente vive tentando acertar e, às vezes, na exaustão, a gente acaba errando e os filhos vão descobrindo que a gente não é heroína e a gente ser mãe, seja por qual for a via, vem cheio de desafios e cada vez vai ficando mais difícil e, ao mesmo tempo, cada vez o amor vai crescendo mais, né? Eu acho que na mesma proporção que fica mais difícil, o amor aumenta. Então, Deus é muito sábio para fazer isso, porque, imagina, né? Se não fosse tanto amor. Já volto, segura aí na parte do sentimento que eu quero voltar o seu olhar como adotada. Mas e aí, Carol, e para você? A Jennifer chegou, você se tornou mãe. Como que foi a recepção disso dentro de você? Você se tornou mãe, isso foi crescendo aos poucos, e como que foi a condução disso na sua casa, na sua família, entre seus amigos? Então, aquele primeiro dia que eu vi a Jennifer no consultório, eu não senti nada, né? Porque eu sabia que ela não era minha filha. Ela era uma criança que vinha, como as outras crianças, né? Mas a partir do momento que houve essa possibilidade,
Já Mudou tudo. mudou tudo. E assim, o fórum daqui é muito cuidadoso. Porque assim, eu tenho, depois, se você quiser saber, eu tenho uma história um pouco ruim com a adoção também. Eu tenho uma história boa, que é a que eu tô contando da Jennifer, mas eu tive uma experiência ruim também, numa segunda tentativa de adoção. E com a Jennifer, foi tão cuidadoso, porque assim, primeiro nós visitávamos o lar, né? Nós íamos lá, conhecia, não podia contar nada para ela. Então a gente ficou naquela, ela vai ser sua madrinha, ela tá vindo aqui para você passear. Fui algumas vezes no lar, daí deixaram a gente levar para passear. Daí levamos algumas vezes para passear, mas isso ia passando semanas, né? Levamos algumas vezes para passear, daí a gente morria de saudade. Às vezes faltava um paciente, eu ligava no lar, posso ir aí um pouquinho? Daí eu ia lá, assim, tipo, era 20 minutos para ir, 20 minutos lá, 20 minutos para voltar, sabe assim, aquela correria, mas que eu precisava ver, né? Daí as outras meninas do lar falavam assim, quando você vai embora, ela chora. Quando você vai embora à noite, ela tem febre, sabe? Uhum. E foi crescendo assim, tanto minha quanto do Nando. Nando é meu marido. E ele também, às vezes, ele falava, vai, dá para dar uma fugidinha aqui, vamos lá, vamos lá. Depois ela veio dormir na nossa casa, a primeira noite, veio passar um feriado de Corpus Christi, né? A gente está completando agora, mês de maio, 9 anos que a gente conhece a Jennifer. E daí ela foi dormir a primeira noite em casa. E daí a gente tinha uma festa para ir, de aniversário, de 1 aninho. E, vamos comprar uma roupa e um sapato para ela ir na festa, tá? Porque a gente já sabia que ela ia ser nossa filha. Uhum. Faltava uma devolutiva dela, porque tem que ouvir a criança, para ver se teve a liga, né? Assim. Uhum. E ela entrou no carro, sentou. Eu tive uma ideia. Qual ideia você teve? O tio Nando vai ser meu pai e a tia Carol vai ser minha mãe. Nossa, que ideia boa! Liguei pra Val. Val, muito bonito, né? Eu não posso falar nada pra minha filha. Eu não posso contar pra ela que a gente tá pleiteando uma adoção, mas vocês contaram, né? Não, Carol, nós não contamos nada. Isso é coisa da cabeça dela. Então, ela nos adotou, sabe? Uhum. E daí nós compramos essa roupa, ela foi nessa festa. E daí era muito engraçado que a gente brincava muito de jogos com ela. E um dia a gente estava jogando, assim, banco imobiliário, e o Nando ganhando, né? E ganhava terreno e não sei o quê, e comprava. Ela virou assim... Para, pai, assim vai ficar rico. Daí ele olhou, né, pra mim, assim, daí, daqui a pouquinho, não sei o que, pai? Eu falei, você ouviu? Ouvi. Uhum. Foi saindo naturalmente. Foi naturalmente. O meu não, o meu ela ficava assim, depois que a gente contou, que o fórum contou, né, que as psicólogas conversaram, né, ela ficava, madrinha, não, mãe, madrinha, tipo, ela ficou uns 15 dias. Mas o pai vem muito rapidinho, pai veio rapidinho. Meu Deus, é bem assim. Então, é super interessante, porque, cara, as minhas filhas falaram pai primeiro também. Então... E eu fico, será? O que rola, né? Que raiva. Porque eu falo assim, poxa, eu gestei por 9 meses e vocês... Mas então acontece até com vocês isso. De a gente faz e aí fala pai primeiro. É muito injusto isso aí. Ai. Kati, me conta o seguinte, essa questão do sentimento, você estava falando, né, como que você tenta dar o suporte pro seu filho, e eu acho que a Carol já vai poder compartilhar um pouco a experiência, que eu acho que vai ser até bom para você ouvir, que você vai chegar na adolescência. Vou chegar. A adolescência que a Carol já vive, e deve ser... Já é difícil um adolescente, né? Imagina com algumas questões. Quero saber se essas questões existem. Mas antes, como era você adolescente? Teve algum momento que você
ficou revoltada? Você se questionou? Você se sentiu sozinha? Sabe, teve algum conflito? Não, na adolescência eu comecei a perceber o que eu não percebia quando criança. Que era cada vez que a genitora ia me visitar, a minha mãe realmente ela não ficava assim tão à vontade. Tratava bem com a educação, mas não ficava tão à vontade. Eu comecei a perceber que às vezes minha mãe, depois que a genitora ia embora, minha mãe dava uma... E aí eu disse para a genitora em uma das ligações dela para mim, falar, olha, não liga mais. Não vem mais, porque eu não quero ver minha mãe triste. Claro, hoje eu entendo, ela tinha medo de perder, né? Sim, confesso que é desconfortável, viu? Para mim, esse assunto... E aí, depois que eu conheci o Du e conversando e tal, rolou muita curiosidade. Aí foi quando eu fui procurá-la, né? Mas por curiosidade. Sabe aquele momento da vida que você vai ao médico, o médico pergunta assim, tem alguém da sua família que tem isso, que tem aquilo? E você fala, não sei. Sei. Tem alguém da sua família? Não sei. Árvore genealógica na escola, aqueles trabalhos. Então, assim, você não tem resposta, né? Você não tem resposta. E aí, por curiosidade, eu queria saber essas coisas. Questões físicas, saúde, um pouco da história, como ela se sentiu, o porquê, enfim. Meus pais, por adoção, nunca foram de contar muito, assim, como é que foi. Foi assim e pra gente estava tudo bem, né? Eu queria saber um pouquinho mais do lado dela. Então, por curiosidade, eu fui. Mas, estando ao lado dela, não era nada mais que isso. Não era nada mais que isso. Não era Eu percebi quando você falava, né? Minha genitora. Você falou Muito várias bem vezes, definido, né? Minha genitora. Jamais não desrespeitou nem nada, mas não foi algo que eu encontrei depois, assim, sabe? Porque minha mãe falou, olha, sua mãe, a mãe sempre se referiu à sua mãe, né? E aí, quando eu encontrei essa palavra, gente, pelo GAD, primeira vez que eu escutei, eu falei, opa, é aqui, essa aí. Ela é isso na minha Agora vida, eu consegui né? achar o lugarzinho certo. Porque quando eu falava mãe, não estava no lugarzinho certo. Não encaixava. Não encaixava. Então, é assim, e com muito respeito mesmo, assim, porque a afetividade realmente não é a afetividade com a família com que você cresce, é com a família por adoção. E essa questão da adolescência, como criei o João, e estamos criando o João e o Nilson, contando muito a história dele, o Nilson ele é mais reservado. Eu falo muito mais com o João assim, então o João pergunta tudo. Então o João já perguntou que hospital que ele nasceu, se ele mamou no peito, se cortou a barriga ou não, aonde que a mãe está. Ele pergunta tudo. Ele já é curioso, hein? Ele pergunta tudo. Mas eu acho que é por conta de sempre tá falando. Sim. Então, eu falo assim, que pode ser que o João queira buscar as raízes dele. E aí? E eu vou pegar na mão e vou levar. E o Nilson fala, eu não vou. Aconteceu igualzinho em casa. Né? Eu não vou. Mas eu acho porque daí eu consigo medir pela minha história, de falar, é por curiosidade. Mas família é aquela que cria. Pai e mãe é o que cria. É o que está lá dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, o João pergunta muito, muito mesmo. Com relação ao Eduardo, ele fala assim, fala para mim, fala para o Nilson com muita ansiedade, eu tenho saudade do papai Dudu. E daqui a pouco ele tá ali brincando com o Nilson, e é a história dele, é a nossa história, e a gente vai tratando com mais naturalidade possível, para que quando chegue na adolescência, ele tenha força para encarar os seus monstros, né? Porque daí ele vai fazer um trabalho mais sozinho, né? Então a gente tem tentado dar essa força agora na primeira infância. Você está plantando essa raiz fortalecida. Eu estou tentando. Eu acho que está conseguindo. Ou pode ser que ele cresça e não tenha curiosidade nenhuma, a gente vai torcer por isso, né? Na verdade, é essa vontade que a gente tem. Mas se não for, eu pego nas mãos e falo, vamos lá. Vamos lá. Mas eu falo, olha, você chegou pelas mãos da Val e do Dr. Zaloar, e agora na caminhada da adoção ele conheceu a Val, que ele sabia quem era a Val, e agora ele quer conhecer o Dr. Zaloar, e ele sabe da história dele. Eu vou ter que mandar esse episódio pro Dr. Zaloar, porque é um juiz muito querido daqui. Hoje ele é desembargador, né? Não atua mais na vara da infância. Mas eu tenho um relacionamento muito de admiração por ele, né? E conheço.
Enfim, eu vou mandar pro senhor, tá? Porque, ó, tá sendo citado várias vezes. E essa história de se parecer, quando o João Francisco chegou com 2 meses e o doutor Zaluário vai entregar a criança, aquele momento lindo, ele falou assim, olha, os filhos se parecem muito com os pais por adoção, mas esse bateu o recorde. E aí, se eu pego uma foto do João ali com 1 ano e uma foto minha, e a gente tem uma foto muito parecida de camiseta vermelha, assim, é difícil você distinguir quem é o João. Olha, tá vendo? E quem então sou eu. Eu tenho razão no falar. Gente, é verdade. incrível. A gente tem um casal de amigos que não mora mais aqui, né, Carol? Amanda e o Leandro. Que eu olho pros filhos deles, eu falo, gente, como pode ser tão parecido? E a Jennifer é a mesma coisa. Mas você quer comentar algo em relação a isso ou quer pular para outro tópico? Eu acho assim que... Ou vocês fiquem à vontade Jennifer, se quiser pular o tópico, tá? Até os 11 anos, essa coisa da família biológica ficou latente. A gente tinha algumas coisinhas assim nos trabalhinhos de escola. Colhe uma foto de quando você era bebê. Não tenho foto dela bebê. Tenho foto 7 anos e 1 dia, 7 anos e 2 dias, um monte. Não tenho foto. Colhe, como é que é? A primeira palavra que você falou. E para Jennifer, ela é tão nossa sempre que ela fala assim, mãe, qual foi a primeira palavra que eu falei? Daí eu, a mamãe não sabe a primeira, mas quando você chegou, você falava isso. Ótimo. Daí, com quantos anos eu andei? Não sei, mas com 7 você andava de bicicleta, de patins, de skate. A gente vai tentando, né? Até 11 anos ficou assim, latente, assim. Daí, com 11 ela começou. Quando que eu vou visitar a minha família biológica? E daí, quando você tiver 18 anos, você vai conhecer o processo, porque o fórum só deixa com 18 anos, né? E a gente foi falando e perguntava. Quero ir no fórum conversar para perguntar quando que eu posso. Aí um dia, faltava poucos dias para ela fazer 12 anos. Ela falou assim, mãe, e se até os 18 anos a minha avó morrer? Eu vou ficar sem ver minha avó? Porque ela tinha 7 anos. Ela tinha lembranças. Ela tinha lembranças, né? A Jennifer é um caso, assim, tenho toda essa admiração pelo judiciário, mas, assim, a Jennifer foi um caso porque antes eles procuravam muito a família biológica para atender uma criança que ia ser destituída, né? Ou que estava sendo negligenciada. Então, assim, eles tentaram... A Val até falou disso, assim, uma crítica, autocrítica, né, que dá para se fazer, que o processo muitas vezes se torna moroso. Demora demais e a criança tá ali. Jennifer... E aí a Val comentou na semana passada sobre isso, que tá tendo uma modificação. Assim, eu achei maravilhoso, porque eu não sabia dessa novidade, que é buscar parentes que realmente a criança tenha laço. Não adianta buscar um parente que nunca viu, que aí dá na mesma, né? A Jennifer foi um típico erro desse, porque a primeira vez que ela foi pro lar, ela foi entregue, né, pela mãe biológica com 2 anos. E daí procuraram a avó. Daí ficou não sei quantos meses com a avó. A avó negligenciou, devolveu pro lar. Daí ficou com a tia negligenciou. Eles tiveram a capacidade de fazer testes de DNA nela com possíveis pais biológicos, porque ela não tinha conhecimento. Quer dizer, ela nunca viu a pessoa na vida, vai procurar uma pessoa. Então, assim, imagina, dos 2 aos 7 anos, ela ficou indo e vindo. Isso aí foi muito ruim para ela. Então, ela tinha essa última lembrança da família. Até 6 anos e 9 meses, mais ou menos, ela ficou lá, da última ida. Quando ela voltou, não, agora vai ser destituída, já esgotamos todas, porque era assim, né? Hoje não. Só procuram pessoas que têm afinidade. E ela falou da avó, né? E aquilo começou a me tocar, porque eu amava meus avós, né? E daí sempre tinha essa coisa, e eu me assegurava que era 18 anos, tal. E daí uma prima dela,
ela, quando ela tinha uns 13 anos, por aí, encontrou ela no Instagram. Ela, com 13 anos, eu deixei fazer, supervisionado até hoje. E daí nós fomos lá visitar. Marcamos hora, tudo, né? Chegamos lá e foi bem estranho, assim. Eu fui, meu marido não quis ir. Ele é igual o seu, que não encara isso, assim. E, assim, por incrível que pareça, assim, a impressão que eu tenho é que ela resolveu. Ela precisava voltar lá, né? Ver... Fechar o ciclo. Fechar o ciclo. Fechar o ciclo. Ela Essa é uma precisava frase. disso. Porque desde então, não houve mais, assim, essa questão que eu quero. Ela pôs uma pedra ali. Eu acho que ficou uma coisa mal resolvida, né? Uma coisa interessante de falar, que a minha filha, ela tinha um medo do carro do conselho tutelar. Era uma coisa, como ela foi levada e buscada muitas vezes, depois que ela chegou, às vezes você estava dirigindo assim, ela ia lá para baixo do banco. Filha, o que você está fazendo aí? O tutelar, mãe, o tutelar. Daí você via qualquer carro que tivesse adesivo, ela não sabia ler, né? Qualquer carro que tivesse adesivo para ela, era o carro do conselho tutelar, né? Porque para ela, cada vez que aquele carro chegava, ela ia embora, ou ela voltava, ou ela ia embora, né? Então teve bastante, uma parte Carol, bem traumática. E você percebeu em algum momento, assim, que a Jennifer desafiava no sentido de ter certeza que vocês a queriam mesmo, assim? Até ela ter esse sentimento de pertença? Então, eu não passei isso com a Jennifer. Não tive. Existem muitos casos que Isso. a gente conversou isso semana passada, que faz a criança, o adolescente, o pré-adolescente, faz esse teste, né? Pra saber, não é consciente muitas vezes, mas ele fica desafiando, fazendo o teste pra saber, será que ela não vai me devolver? Será que ela me ama mesmo? Será que eu sou mesmo filha, né? Então, você não passou por isso? Não passei por isso. Ela teve muitos desafios, para mim foram desafios de saúde, muitos. Mas assim, essa coisa, você não gosta de você, não tive. Não tive. Você fez isso? Você teve essa atitude de desafiar, de testar, de desconfiar? Não. O sentimento de pertença veio muito cedo, assim, com os pais. Eu acho que o relacionamento com os irmãos também fez essa ponte, né? Então, eu tinha os irmãos de 10, de 7 e de 5. Então, eu fiquei muito ali com eles também, né? Eles fizeram muito essa ponte. Então, o sentimento de pertença veio muito cedo comigo. E eu percebo que esses desafios dos filhos por adoção, que eu acho que é algo natural de tanto vai e volta, né? E das marcas que a rejeição deixa, essas marcas invisíveis, até chegar ao sentimento de pertença, de aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, aqui que é os meus pais. Eu acho que é uma forma até de defesa que as crianças têm mesmo. Mas eu acho que isso é passageiro, a gente que precisa aguentar firme. A Jennifer, no ano que ela chegou, ela aprontou uma super arte na escola. Foi assim. E na época eu não entendi. Depois de algum tempo eu fui entender. Eu fui chamada na escola, né? E a escola tinha câmera. E a diretora me mostrou. A Jennifer pegou a touquinha, ela fazia natação, né? E era no final da aula. Então, todas as crianças iam de mochilinha para natação. E ela pegava a touquinha da natação, abriu a mochila de uma menininha, jogava água lá dentro. Ia na piscina, jogava água lá dentro. E daí... A cara dela. Olha ela rindo. E molhou toda o material da menina. E nos chamaram, porque custava R$600 as apostilas, e o pai queria, com toda a razão, uma apostila nova, porque a mochila da filha apareceu toda molhada, buscaram nas câmeras, quem foi? A filha. E assim, a Jennifer tinha um dinheirinho, tinha ganhado dos avós no aniversário e tal, e ela tinha R$600, ela ia comprar um overboard. Filha, é o seu dinheiro, você estragou o material da colega, então nós vamos pegar esse dinheiro, vamos pagar o material. Tá, passou um tempo e ela falava de uma menininha, não vou falar o nome.
a fulana não sei o quê, a fulana não sei o quê, a fulana nananã. E eu não me tocava que o nome da fulana era o nome da menininha da mochila. E daí, um dia ela falou, a fulana diz que pai do coração e mãe do coração não ama. Daí, eu me toquei que a menininha da mochila falou isso. Então, quer dizer, ela teve uma reação muito ruim com a menina. Eu acho que foi, assim, uma das maiores artes, porque a menina falou que não amava, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu tive, assim. Uma defesa. É porque, em termos de arte, eu tava aqui pensando, falei assim, não, isso qualquer criança poderia fazer essa arte. Bem, né? Mas coincidentemente aí, foi aí tinha um motivo ali por trás. Mas essas coisas a gente passa mesmo, né? João Francisco também já chegou em casa dizendo, olha, a menininha falou que ele não é meu pai. Ah, mas e você, João Francisco, o que você sente? Mas ele é. Então pronto. Basta, né? Ai, que bom. Por isso que é importante os pais darem essa segurança, né? Porque vai encontrar, né? Vai encontrar pessoas que vão comentar, não vão entender, e a gente não vai obrigar que todos entendam, porque são realidades particulares. Né? A gente se aproxima com aqueles que têm as histórias semelhantes. Então, tem que aprender a se defender da forma mais natural possível. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você já sofreu preconceito, ou por ser filho do coração, ou por ter um filho do coração? Olha, eu não sei se você passou por isso quando você ainda não tinha filho. Eu sempre tive a impressão de que quando a gente é um casal, a gente não é uma família. Sabe? É sempre o casal. E eu dizia, não, é uma família. E aí, quando chegou o João Francisco, muitas pessoas têm a curiosidade. Muito sem noção o povo também é, né? Vamos falar bem a verdade. Muito sem noção. Quer saber assim, por que você não pode ter? Por isso que você adotou? Assim, como se o João Francisco fosse a minha falta de escolha na vida. Como se meu filho fosse uma falta de escolha na vida, né? E aí a gente tem que saber responder. Agora, um preconceito, assim, de falar assim, você não vai participar de tal coisa porque você é filha por adoção, isso eu... Não. Isso não. Mas esses comentários de... Comentários sem noção, sim. Tem bastante. Principalmente na questão de que a adoção, ela não é uma escolha, é uma falta de opção. Então, você adota porque você não teve opção. Então, por isso que você adota. Não conseguiu? Não conseguiu, então você adota, sabe? Então, eu acho que esses comentários, sim, a gente enfrenta com mais... E isso só vem para quebrar esses preconceitos e essas... Hipocrisia, na verdade, é com isso que você faz, né? De abrir para esse debate, para uma roda de conversa com o GAAD, com a televisão, abrir para as histórias das famílias, que é isso que a gente vai rompendo preconceito. Quando o João Francisco chegou, os meus amigos, nenhum tinha uma história por adoção. Então, os padrinhos do João sempre me falam, a gente aprendeu com o João que é adoção, né? Eu tenho um casal de amigos, a Suelen e o Guilherme, que eles falam assim, a gente aprendeu tudo sobre adoção. Não era uma realidade nossa. E para eles é tão natural, é tão tranquilo, né? É tão tranquilo. Mas eu acho que essa questão de preconceito, eu acho que ainda deve existir muito. Assim, você na passou, pele não Carol? passei. Porque no seu caso, vamos supor assim, quando você traz um bebê, para muitas pessoas talvez seja o mais normal, ou às vezes pode passar despercebido. Mas vocês não, vocês trouxeram uma criança maior. E aí, como foi a reação? Eu posso pontuar vários, assim. Claro, ela nunca foi impedida de fazer nada por ser uma filha por adoção. Mas, assim, a minha família aceitou muito bem. Os meus pais, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, sogro e sogra, sabe? Assim, um acolhimento, assim, amor mesmo, de verdade. Mas eu já sofri, assim... Ai, Carol, você merecia ter um bebezinho. Então, assim... Não dá vontade de dar um soco na cara? Dá. Ó, eu segurei. Porque você gosta tanto de bebê. E, assim, então eu sofri mais pelo fato de ser tardio do que nesse caso. Eu já tive, assim, aquelas pessoas bem sem noção, né? Gente, eu do lado da minha filha...
feliz da vida, né? Transbordando. Daí, olha, eu tive uma sobrinha que a gente fez uma corrente de oração e ela engravidou. São várias correntes. É verdade. Daí, que tipo assim, irmão, que bom pra sua sobrinha, mas eu não tô pedindo oração. Eu tô, assim, satisfeita, né? Eu podia ir pra clínica de fertilização, mas eu quis ir pro fórum, né? Então, isso já mostra... Daí tive, assim, a diretora da escola, no dia que a Jennifer... não vou falar o nome da escola, mas já mudei de escola também, né? No dia que a Jennifer jogou água na mochila, que a gente não sabia que a menina tinha sido deselegante com ela, né? A diretora falou assim, vai se acostumando, filho adotivo dá problema. Ela me falou isso. Sorte que já era tipo novembro, assim, daí só termina o ano e vambora, não dá pra ficar aqui, né? Então, assim, algumas coisas já sofri, outras coisas que eu fico chateada. Ah, você é muito boa. Nossa, como essa criança é uma criança de sorte. Gente, que sorte. Ninguém sabe o que ela passou antes de chegar aqui. Exatamente. Não teve sorte, né? E eu sou uma pessoa de sorte, né? Por ter... A sorte é nossa. Né? Ter tido a bênção de ser mãe dela. E não foi por caridade, né? Não foi. Eu queria egoísmo puro mesmo. Eu queria ser mãe. Eu falo que caridade nenhuma suportaria dia após dia. Não dá. Né? Caridade nenhuma suportaria dia após dia. Não suportaria exaustão. A primeira vez que eu ouvi isso de uma pessoa mais velha, quando eu tava no lar, né? Eu tava muito envolvida. Eu acho que eu tinha começado no lar e tava empolgada, né? Com um novo mundo ali pra mim e super levantando bandeiras e tal. E aí uma pessoa mais velha, com mais experiência, falou isso pra mim. Falou assim, a adoção não pode ser por caridade, tem que ser um ato egoísta. E eu achei que estranho, absurdo. Né? Eu achei que um absurdo. Falei, gente, como que pode falar uma coisa dessa? E depois, conhecendo casos, vendo o que era, eu fui entendendo isso. Porque realmente é um ato igual, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Porque quando é por caridade, qualquer coisa assim, olha, mas eu fiz isso por você. Tem que ter gratidão, né? Isso. E filho não é grato. Não. Biológico, seja qual for a via, cesárea, normal, adoção, não importa de onde veio, a gente ama porque ama. Porque é meu filho. É meu. E dá orgulho, e dá raiva. Não é? Toda hora é uma montanha-russa de sentimentos, né? Ô, Carol, a gente já deveria terminar esse episódio, mas eu não quero terminar. Você citou, eu não sabia se você ia querer citar esse outro caso, mas você citou aqui, podemos falar... Passar por ele? Então tá. Eu acho importante porque também é uma outra coisa que... eu aprendi. No começo, eu julgava muito, eu comentei isso no episódio passado, as pessoas que, entre aspas, devolviam. Devolução. Até hoje eu acho essa palavra ruim, eu acho que poderia ter uma outra palavra, mas eu julgava muito as pessoas. Eu também. Você também. Eu julgava muito, porque eu falava, como que pode devolver uma criança? Só que aí depois, convivendo no lar, gente, assim, se eu fosse, eu também poderia fazer um podcast aqui comigo mesmo, contando algumas coisas, porque algumas situações que aconteciam que eu fui entender alguns casos, a gente julga muito sem saber a realidade dos fatos, né? Então, eu acho muito importante a gente falar nesse ponto e acho você muito corajosa por tocar nesse assunto, mas é um assunto que precisa ser falado. Porque, às vezes, tudo é muito romantizado e as pessoas não estão preparadas. No episódio passado, a gente falou muito sobre isso. Sobre a preparação para adotar. Assim como a mãe vai nascendo a barriguinha e ela tá ali se preparando. E mesmo assim, quando nasce, é a mesma coisa na adoção, né? Então, me conta esse caso, que você falou que teve um outro caso. A Jennifer chegou, começou a crescer, quero irmã, né? E começou a pedir, e a gente entrou novamente, né? Fizemos novamente o curso Adotar,
6 palestras do GAD, fizemos toda a preparação novamente 2 anos depois que a filha tinha chegado. E daí, dessa vez, demorou um pouco mais a nossa habilitação, né? E daí, quando a filha tinha 11 anos, saiu a nossa habilitação. E saiu em outubro. E como a gente sempre colocou, como eu percebi assim, bom, a Jennifer chegou com 7 anos e foi tudo lindo, maravilhoso, eu dou conta de novo, né? Vamos para 7 anos de novo. Essa receita deu certo, vamos lá. E a Val ligou, daí ela ligou pro meu marido, né? Era uma sexta-feira, e meu marido ligou no meu consultório. Carol, tem uma menininha tal, mas é em outra cidade, e estão perguntando se a gente pode ir lá nesse final de semana, conhecer. Vamos, aquela empolgação, né? E levamos a filha, tudo, e quando nós chegamos naquele abrigo, a criança estava dormindo. Era uma menina linda, linda, a Miriam conheceu. E eu fiquei mega empolgada, porque ela era a minha cara, gente, sabe assim? E daí, ela estava dormindo, a gente foi, acordou, e conversando devagarzinho, e ela já começou, mamãe, papai, a gente ficou admirado, foi, nossa, diferente, lá em Dourados demorou 2 meses para a psicóloga conversar com ela, se ela tinha interesse, né? E aqui já foi direto. Achei bem estranho, mas tudo bem. Passeamos o dia inteiro com ela, pracinha, brincou com a Jennifer, tal, quero comer pão de queijo, vamos comer pão de queijo, quero comer sorvete. Achei diferente também, porque já deixaram a gente sair do abrigo. Aqui em Dourados, se você ficava lá. Mas tudo bem, né? E passamos o sábado e o domingo lá. Quando voltamos para Dourados, na terça-feira, nos ligaram que se a gente quisesse, que era pra gente buscar. Mas já. E eu morrendo de medo de perder a criança. Ai, a gente quer. Fomos lá pra entrevista, saímos de lá com o termo de guarda provisória para estágio de convivência na mão. Mas não tem que terminar as aulas? Não. Fomos. Daí aquela correria, transferência de escola, Esse termo eu acho importante a gente frisar, estágio de convivência. Então, Estágio vocês de ainda não tinham convivência. adotado, né? Para não pensar, por isso que eu falo que esse termo devolução, às vezes é mal, porque vocês ainda não tinham adotado, né? Não. É que assim, quando o bebê é bem pequenininho, você já vai com uma guarda para fins de adoção, que converte rapidamente, né? Depois que a criança é destituída, converte para adoção. E daí não existe mais a devolução quando tem. No convívio de estágio de convivência, o que acontece? Nós somos visitados por assistentes sociais, isso aconteceu com a minha primeira filha. Somos visitados por assistentes sociais, por psicólogos que nos entrevistam sozinhos, depois te entrevistam com a criança, depois entrevistam a criança sozinha e eles vão analisando se aquele estágio de convivência deu certo. E nós tivemos uma série de problemas e a criança pedia para ir embora todos os dias. Ela falava, mãe, me chamava de mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu não quero ser dessa família. E ela pedia, não, isso aí é o começo, vai dar certo. Ela vai no psicólogo, eu vou no psicólogo, a minha filha vai no psicólogo, todo mundo vai dar certo, né? Não, foi tão tranquilo com a Jennifer. Daí a gente engambelava, vai vir o Natal, a gente vai viajar. E, mãe, não quero ser dessa família. Mãe, eu quero ir embora. E chamava a gente de mãe, chamava de pai, e chamava a Jennifer de maninha. Aí, não, a gente vai pra praia, e agora vai dar certo. E daí, quando voltava pra vida real, eu não quero ser dessa família, não quero ser... E daí houve uma série de sinais, assim, e bem graves, assim, de que ela não estava bem. E entrou na pandemia, e daí esses psicólogos, esses assistentes sociais não vinham, era tudo online. E assim, ela começou a pedir, começou a se mutilar e, sabe, assim, até que um dia eu liguei para a psicóloga, falei, vem aqui, o negócio
Ai, mas vem de máscara, vem aqui, a coisa tá... E daí eles tiveram uma ideia de deixá-la alguns dias no abrigo, para, tipo, cair a ficha que família é mais gostoso do que abrigo. E ela foi, a princípio, para dormir uma noite no abrigo. E daí levei, nem deu tchau para ninguém, porque era aquela coisa, não, a gente vai levar hoje, amanhã ela vai se arrepender e vai voltar. E daí conversaram, vamos mais uma noite, porque não deu certo. Traz mais roupa. Daí eu fui para lá, era outra cidade, levei mais roupa. Traz os cadernos, não sei o quê, pra gente fazer a tarefa online, era pandemia, né? E até que, quando fez uns 15 dias que ela estava lá, eu falei, eu preciso falar com esse juiz. Ele, olha, não deu certo. Então, assim, o estágio de convivência, ele é tanto para ver se a família se encaixa, quanto se a criança se encaixa naquela família. E eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei... E juntou com a pandemia, que você não via amigos. Nossa, quando ela foi embora, foi aquele tempo que você nem abraçava os pais. Eu não pude ganhar um abraço da minha mãe, assim, tipo... Foi muito difícil mesmo. E assim, a gente veio o Dia das Mães, né? E fiquei mal. Daí meu marido chegou pra mim e falou, Carol, você tem uma filha, você tem a Jennifer. E daí uma promotora, ela me deu um consolo, assim, porque eu sentia muita culpa. Eu achava assim, o que eu não fiz pra essa criança não querer ficar comigo, né? E ela falou assim, Carol, estágio de convivência, ele é pra isso, né? Você não devolveu, aconteceu o estágio, não deu certo, né? E foi bem difícil. E quando chegou na época de renovar porque quando a gente vai adotar, você deve ter passado por isso, você tem que a cada 2 anos renovar toda aquela papelada, o curso. E daí, quando chegou na época de renovar, eu olhei pro Nando, deu, né? E daí a gente resolveu, a família tá completa e a gente tá muito feliz com a Jennifer, mas passamos por essa daí. Todo mundo sofreu. Acredito que a criança também tenha sofrido. Nando assim, ele não sofre assim, igual eu, fica chorando. Nando é gastrite, não sei o quê. É interno. Essa sua história e outras fizeram, assim, sabe aquele emoji da cabecinha explodindo? Pra mim, porque o meu olhar era esse olhar julgador, né? Porque eu era a pessoa do lar que via crianças indo e vindo. E eu ficava, como que pode? Aquele julgador. Eu comecei a levar as crianças, mesmo como madrinha, e também fui vendo como era diferente. Porque no começo eu era a madrinha fixa. E foi muito difícil ser madrinha fixa também, porque esse vínculo vai crescendo, né? E era difícil pra gente, era difícil pras crianças. Enfim, outra história. Mas aí, então, eu decidi não ser madrinha fixa. Aí eu comecei a ser itinerante. Um fim de semana um final... E aí eu comecei a ver que as coisas não são preto no branco. Realmente tem 50 tons de cinza, né? E por que algumas coisas acontecem. E o lado dos pais ou dos pretendentes... Também existe ali uma família, alguém, um coração... E aí foi quando eu falei, cara, calma, as coisas não são assim. As pessoas não são vilãs, e nem mocinho, enfim. Difícil, né? É tanto assunto. Ô, Kati, quando você ouve essas histórias e de adoção, e você ainda participa do GAD, né? Participa. Como que você fala, o que você fala para outros pais que pretendem adotar? Primeiro eu quero que você fale como alguém que foi adotada. O que você falaria para alguém que quer adotar? Eu sempre falo assim, como filho por adoção, eu digo assim, adoção dá certo. E eu não sou exceção, eu sou a regra. Eu sempre falo isso. E com relação aos pretendentes, eu falo, o GAD é o melhor lugar de se estar. Então a nossa gestação
é feita nesses encontros do GAAD, em que a gente partilha experiência, e quantas vezes eu chorei, e quantas vezes eu também não concordei com algumas ideias, e quantas vezes eu não conseguia ir porque era um tema que ia me tocar muito, eu dizia, hoje não dá para ir, mas o GAAD sempre esteve ali. Para os pais que adotaram, para os pretendentes, para aqueles que pensam sobre isso. Então, eu falo, os pretendentes, o melhor lugar de se estar é no GAAD. E por mais que a vida faça com que a gente demore para se encontrar, né, Carol? A gente sabe aonde se encontrar quando precisar, né? Porque as nossas histórias se encontram. Eu queria ter 4 filhos, fiquei só com o João Francisco, porque eu também falei assim, ó, Deus, vou dar até os 40, né? Depois que passei dos 40, falei, ó, Deus, agora não dá mais não, assim, né? João Francisco pede irmão. E eu sempre falei, o melhor presente que se dá para filho é irmão, né? Delícia, mas né? acabei que falei assim, vai ficar só o João mesmo, assim, não tenho mais pique para ter outros filhos, não, assim. Admiro imensamente os pais que já adotam 2, né? 4. E isso tudo é um diálogo muito grande que tem que ter em família, porque vai mudar a rotina, enfim, né? Mas eu gosto muito de dizer isso, assim, que a adoção dá certo e eu não sou a exceção, eu sou a regra. E é por esse viés que tem que olhar. Legal. Eu conheço vários casos de adoção e realmente a maioria dá certo. E tanto de bebê quanto de mais velho, né? É muito legal. E você, Carol? O que você diz para alguém que tem o sonho de ser mãe como você tinha? Você se realizou como mãe? Nossa, super! Eu acho assim, primeira coisa, tem que ter vontade de ser pai e mãe, né? Primeiro ponto, né? E aí só vem e vai escolher a via ali, né? Qual que vai ser. E pra mim, eu vou te falar bem a verdade, na maioria do tempo eu nem me lembro que a Jennifer veio pelas vias da adoção. A gente esquece. Esqueço. Eu falo pra ela assim, filha, passado, você foi adotada. Agora, você é filha, né? Eu até busco em casa o apelido dela, não sei. É filha. Ah, filha não sei o quê. Você viu a filha? E quando ela chegou, a gente queria muito afirmar isso e pegou. Eu dificilmente... Aqui mesmo você falou várias vezes a filha. Dificilmente a filha. Eu chamo ela de Jennifer. É a filha, sabe? Uhum. E é uma delícia. Eu aconselho, mesmo tendo passado por essa outra situação, eu aconselho. Muito, muito bom mesmo. Kátia, agora você como mãe, eu tinha perguntado como o olhar adotivo, de adotada, né? Uhum. Como que é, o que você espera para o seu filho? Eu espero que o João Francisco, ele siga os sonhos dele, que ele consiga olhar para a história dele com amor e que ele faça o que ele quiser da vida sem perder os princípios de honestidade, de família e de fé. Amém. É isso. De restante, João Francisco, ele vive em sítio na imaginação dele, usa bota e chapéu e anda a cavalo, e a gente não tem nada disso, é tudo dele. Mãe, eu vou ser peão e eu vou ser caminhoneiro, e vai ser. E eu deixo ele seguir a imaginação que ele tem que seguir, e eu falo para ele, vem aqui no meu colo. Ele fala, tô grande. Eu falei, você pode ficar o tamanho que você quiser, o meu colo vai ser sempre o lugar para você voltar. Eu acho que é isso que eu espero do João, assim, que ele tenha a tranquilidade com a história dele e que quando doer, ele saiba pedir ajuda. Que ele não engula as coisas, assim, sabe? Nem por medo de me magoar, nem de magoar o pai. Que ele sempre coloque para fora. Eu sempre conduzi assim com o João, eu quero que sempre ele coloque para fora, assim. Não tem necessidade de esconder nenhum sentimento. Eu acho que se ele seguir esse caminho, tá legal. Legal. O que você espera para Jennifer, Carol? Antes de eu falar, eu tenho que dar um recado da Jennifer. Ela falou assim, mãe, fala para as pessoas, é forte que eu vou falar, gente. Ela falou, fala para as pessoas
que o lar não é Chiquititas. Ela tem algumas amigas que ficam perguntando, elas acham que é o máximo, né? E que o lar não é Chiquititas. Ela, vindo pra cá, mãe, fala isso, hein? Não esque... E eu já tava esquecendo. Certo. E, Interessante. ela fala assim, mãe, nas Chiquititas eles levam pra passear, tem roupa nova, tem celular. Mãe, no lar não tem isso. Né? Então, assim, foi uma coisa que ela veio... quando ela perguntou o que era o podcast, ela achou que era coisa de dentista, tudo. Quando eu falei que era da adoção, perguntei, né, se tinha alguma coisa que ela não queria que contasse, porque é a historinha dela, né? Sim, com certeza. E ela falou, não, mãe, eu quero que fala isso, que o lar não é Chiquititas, né? Nossa, e uma coisa vai puxando a outra, né? Porque eu lembrei uma vez no GAD, um pai falando que, por conta do lar ser tudo no coletivo, quando a filha chegou em casa, ela abria o armário, ela não sabia se ela podia pegar aquele copo, né? Se aquela escova de dente era dela, se ela, assim, ele dizia, não, agora é único, é seu, você pode pegar, você pode abrir, né? Porque viver um momento de regras o tempo todo, na nossa casa, mas ali, ainda mais por conta do coletivo, né? E aí ele dizia isso, e quando ela chegou, ela não sabia viver ali, porque era tudo no coletivo. E aí a gente começa a pensar como educadora, né? Eu como educadora, na formação da identidade. Porque é muito importante a criança ter aquela... Até tem aquela fase do é meu. Isso é a formação da identidade, do pertencer, do... Enfim. E realmente, no lar é bem mais difícil isso... é tudo meio junto, mas assim, tem as portinhas com o nome, tentando preservar ao máximo essa identidade. Existe um esforço, mas é difícil, né? Difícil. Às vezes é muita criança. Até para organização, né? Organização, espaço, a parte de lavar roupa, a parte... A Jennifer, quando ela vinha em casa, nas visitas... Um dia ela vinha com um tênis 37, outro dia ela vinha com um tênis 35. Ela era a menorzinha lá do Ebenezer. Então não tinha muita coisa para ela lá, porque ela era baixo peso, baixa estatura. Então, assim, tudo era para meninas um pouquinho maiores, né? E é muito complicado isso, né? E aí eles e elas chegam num lar e ali ela, na casa dela, na família ali, ela passa a ter um nome, ela passa a ter uma identidade, ela passa a ter uma mãe, um pai, um vô, uma avó. Imagina, é um mundo totalmente novo. A Jennifer, quando ela chegou, eu super me preparei para ser mãe, né? Porque eu já estava tentando engravidar há um tempão, a gente tinha ido para a África, daí comprei aquele monte de bichinho, não sei o quê. Então, o quarto dela era um... Daí ela deitou assim no quarto, né, quando ela chegou em casa, que nesses 2 meses aí do estágio, que ela vinha e voltava, eu fui fazendo tudo, né, ela deitou assim, eu sou rica, né, mãe? Eu falei, não, filha, a gente não é rico, né, assim, não vai faltar nada, mas, mãe, eu tenho uma cama, uma cortina, uma boneca, eu sou muito rica. Ai, que gente, delícia. Que delícia, né? A gente aprende, né? Nossa! Uma cortina, uma boneca, é rica. Eu fiquei né? perdidaça. Demorou 2 noites para o João Francisco chegar. E a minha cabeça deu um pane e eu achei que o menino tinha que chegar com uma trilha sonora em casa. Tipo, o menino tinha que entrar e tinha que estar tocando uma trilha sonora para aquela chegada. E eu fiquei 2 noites... pesquisando trilhas sonoras para tocar. Qual a música? E tendo que organizar berço, quarto, mas olha, graças a Deus que tem anjos e amigos e organizaram tudo. Eu fiquei sentada na mesa da cozinha, baixando música para ele ter a melhor trilha sonora. E quando eu saí de casa, foi para comprar roupa para ele chegar. Ele tinha 2 meses, eu comprei uma roupa de 1 ano, não deu certo. Aí minha mãe veio comprar uma roupa pro João Francisco, porque eu fiquei assim, ó. Só na música. Essa foi boa. Ai, gente, eu podia ficar aqui mais 1 hora, mas temos que encerrar. Uma delícia. Obrigada, viu? Obrigada pela confiança de abrirem aqui o coração, abrirem a história de vocês. Sou muito honrada. Obrigada, é nossa também. Eu também. Gostei muito de ouvir novamente sua história. E amei ficar aqui conversando com vocês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês também por estar aqui assistindo. Lembra que semana que vem pode contar que eu tô de volta.